tudo bem? Então, voltamos à nossa aula, que é Prof. Fran, e nós vamos dar continuidade ao conteúdo anterior. Nós vamos responder questões relacionadas às vanguardas europeias. Se você não assistiu a nossa aula, pausa, volta e assiste, é importante, ok? Mas se você já acha que já domina vanguardas europeias, vamos à frente. Primeira questão. Antes, só um pouquinho, eu coloquei aqui algumas dicas para vocês sobre como responder essas questões, certo? Questões de linguagem, elas são bem diferentes das questões de exatas e tudo mais. Geralmente é aquela questão enorme, que só de você olhar para ela, você diz, não vou responder, tô cansado. E vamos lá. Quanto maior a questão, mais fácil de responder, porque a resposta tende a estar ou dentro do próprio enunciado ou dentro do texto. Então, não tem razão para você pular questões de linguagem. Hoje eu vou te dar algumas dicas de como responder as questões de linguagem. Para começo de conversa, nós vamos fazer um acordo. Vocês sempre vão começar pela leitura do enunciado. Então, tem aquele textão, pula o texto, vai direto no enunciado. O enunciado é como se fosse uma voz de comando que direciona o que deve ser feito logo a seguir, ok? Segundo, sempre você vai grifar. É importantíssimo que você tenha à mão, digamos que na hora do Enem, a sua caneta de cor preta, tudo bem. Mas se em casa, tenha sempre canetas de cores diferentes para você estar circulando, grifando. Isso vai evidenciar palavras, comandos de ordem diferentes, que vai chamar a sua atenção para responder as questões, ok? Terceira dica é trabalhe com exclusão, sempre tirando primeiro as que não são e deixando as possíveis respostas. Isso vai melhorar o seu campo de percepção para encontrar a questão correta, ok? E por último, treinar. Quanto mais questões você responder, melhor você estará capacitado para a prova de linguagens, certo? Vamos lá. Primeira questão, print na tela, segura ela aí e dá uma olhadinha. Tem exatamente o que eu disse para você. Vamos lá. Todas as questões, elas são divididas em 3 partes. Primeira parte, texto. Segunda parte, enunciado. Terceira parte, opções de resposta. Todas as questões são dessa forma, independente da ordem. Observe, primeiro, texto, enunciado separado e opções de resposta, ok? O que você vai fazer primeiro? Normalmente, as pessoas correm e leem o texto. Não, você não vai fazer isso. Se você ler o texto inteirinho e depois vir ler o enunciado, o que acontece contigo? Você lê o texto, lê o enunciado e volta no texto. Isso é muito sério. Você perde tempo e tempo é tudo no Enem. Então, a primeira coisa é ler o enunciado, veja o que o enunciado pede para você. É como se o enunciado fosse um mapa que te direciona. Aí sim você vem sabendo o que está procurando para o texto. Quando você tem questões curtas aqui, opções curtinhas, talvez dê até para você ler o enunciado, ler as opções e só depois o texto. Por que isso? Por vezes, dentre as opções, há uma muito absurda, que aí você já exclui e quando você vem procurar, você não tem 5 opções. Você tem 2 opções de resposta, porque você excluiu 2 ou 3 absurdas que você tem certeza que não é. Vamos testar para ver se dá certo? Agora, printa a tela aí. Vamos lá. Eu já deixei para você, inclusive, grifado, certo? Voltando. Aqui, certinho. Aqui, ó. Veja, ele diz, a ideia de deformação aplica-se ao quadro de Tarsila e ao romance Caminhos Cruzados de Érico Veríssimo. Porque tal procedimento artístico acentua o quê? Voltei. Ele quer a ideia de deformação está aplicada ao quadro de Tarsila. Tarsila faz parte
ela inspira-se no movimento tanto do cubismo como do surrealismo e também tem sinais de expressionismo. Então, você tem que ter um pouquinho dessa ideia e voltamos. Eu tenho aqui um quadro famosíssimo dela, que é chamado A Negra. Dá uma olhadinha. Eu tenho uma imagem distorcida e isso é feito. Dá uma lida aqui, mas antes, vamos ver. Eu estou estudando literatura, eu estou estudando expressionismo. Qual pode ser a resposta certa? Letra A diz: a crítica do modernismo, a violência da escravidão e as desigualdades sociais, ok, presentes no quadro e nas personagens do romance, respectivamente. Será que seria essa a resposta? Se você acha que tem sinais de correto, de que está correto, faz um X na frente. Não marca ainda, porque tu não terminou de ler tudo. Letra B. O imaginário da burguesia nacional, pois tanto as protagonistas do romance quanto as da imagem da mulher negra retratam os traços das reformas sociais do Estado Novo, mas diz tudo isso ali? Calma, vamos ler a C. Os princípios estéticos do movimento modernista, pois as duas expressam reflexos dos valores da elite cafeeira, é isso mesmo? E D, a moral implícita da modernidade, pois o narrador do livro e a representação do corpo negro criticam o comportamento social. Vamos lá. O que acontece muito em literatura? É comum em literatura que ele traga informações que não estão nem na imagem, nem no texto. No nosso texto aqui de Érico Veríssimo. Tem coisas aqui nessas respostas que não constam aqui. Então, a resposta errada, às vezes, não é porque ela é absurda, mas é porque ela trouxe informações que não constam nem na imagem de Tarsila e nem no texto de Veríssimo. Ele pede para você ficar atento simplesmente a esses dois e não ao que está fora disso. Eu tenho que ter ideia de que literatura, nesse contexto, tem crítica. E uma das opções de resposta que traz de cara a crítica é a letra A. Veja aí o gabarito, certo? E no gabarito você percebe que é a letra A. Aconteceu alguma confusão? Aí, que é a letra A, certo? Por que a letra A? Porque eu tenho bem forte aí a questão da crítica social e porque as outras opções não trouxeram para nós tudo isso que tinha ali, Estado Novo, não sei o que. Não era isso, era simplesmente a letra A mesmo, ok? Deu para perceber como é que se faz? Então, agora nós vamos para a questão 2, ok? Na questão 2, você tem exatamente o que eu tinha dito que nós encontraríamos. A questão 2 é uma questão da FUVEST, deixa eu falar sobre isso. Esse tipo de conteúdo cai sempre na FUVEST. A FUVEST é um vestibular importantíssimo, que é para você entrar para estudar na USP. E essa aqui é uma questão do vestibular da FUVEST, que valia para o ano de 2020, uma questão bem atualizada. Certo? E eu tenho exatamente o que eu disse que nós encontramos sempre. 3 partes. Texto, enunciado e opções. E nós começamos sempre pelo quê? Pelo enunciado. Vamos ver. Esta imagem é a reprodução do quê? Volta e olha a imagem. Então, ele quer que você fique preso à imagem. Ele não trouxe um texto verbal, ele simplesmente trouxe a imagem. Agora, uma coisa sobre interpretação de imagem em literatura. Você precisa estar atento à legenda da imagem. Eu deixei grifado para vocês. Então, olha aqui, ó. Essa imagem é um quadro a óleo, certo? Do ano aí de 39 a 41 e é chamado Navio de Imigrantes. Agora, o que ela está reproduzindo? Qual que é a ideia? Letra A, é uma pintura impressionista, marcada por pinceladas soltas. É isso mesmo. Você vê aqui
que são aleatórias? Não, né? Então já coloca um nãozinho aqui na frente. B, é um mosaico cubista? É isso? Tu tá vendo um cubismo aqui, um monte de imagens geométricas? Não, tá fácil. A gente começa a ficar feliz quando pega uma questão fácil, né? Coloca não de novo. C, é um quadro com uma pintura expressionista que reforça o sofrimento dos que se deslocam em um contexto de perseguições e intolerâncias? Olha, não li o restante, mas tende a ser. Eu já colocaria um ok aqui na frente. Vamos terminar de ler. D, é um painel surrealista que procura destacar o subconsciente? Seria? Você está vendo o subconsciente, o sonho, a loucura, o desvaneio? Não. Ou E, é uma pintura futurista com modernização tecnológica? Também não. Então, você acabou de cair em uma questão que não é difícil, tá aí o gabarito para vocês. Com certeza vocês acertaram e estamos diante de uma pintura expressionista, de crítica e tudo mais. Percebeu como é que cai, então, vanguardas em vestibular? Aqui é o vestibular. Como é que cai a vanguarda no Enem? Vamos lá? Agora, uma questão do Enem para vocês. Congela aí. Vamos estudar. O que eu disse para vocês? 3 partes. Eu tenho texto, enunciado aqui em cima e ao lado as opções, ok? Antes de você ler o texto, primeiro o enunciado. O documento de Marnetti, de 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valorizam o quê? Calma, que valorizam a... Parei. Dá uma olhadinha. O que tem no quadro ao lado no texto? Tem aqui exatamente o que eu disse. O manifesto futurista que nós vimos na aula anterior. Então, se você já leu o manifesto futurista, você não precisa ler de novo. Nós estamos falando de vestibular, estamos falando de Enem, em que tempo quer dizer acertos. Perder tempo lendo muito coisas que você já sabe o conteúdo é muito sério, porque tempo faz falta lá na frente. Então, nós já lemos o Manifesto Futurista, você já conhece o conteúdo dele, vamos às opções de resposta. Eu gostaria que vocês se atentassem que eu grifei a primeira palavrinha de cada opção. Elas geralmente são comandos, elas são muito fortes e elas querem dizer muito sobre a resposta. Então, o Manifesto Futurista valoriza o quê? Certo? Letra A composição estática. Estático, você está na hora do Enem e não lembra o que é estático. Estático de estátua, de ficar parado. Então, o Manifesto Futurista é sobre ficar parado? B, é sobre inovação. Então, a galera lá do futurismo queria o quê? Inovar. Então, marca um xizinho aí na frente. C, é sobre suspender o tempo, suspensão do tempo, fuga total daquilo. D, retomada do helenismo. Retomar é voltar. O futurismo queria voltar no tempo? Ou é manutenção das tradições? Então, ele queria ficar preso ao passado, a manutenção das tradições. Não. Então, parabéns, você acabou de ganhar uma questão fácil também. E você tem aí o gabarito. Eu marquei aqui para vocês uma ideia de como você marca a questão fácil. As questões fáceis são fundamentais para mexer, inclusive, com o seu emocional durante a prova. Então, não pula a questão fácil correndo. As questões fáceis, inclusive, são aquelas que valem mais nota. Porque se você errar a fácil e acertar a difícil, o Enem vai pensar que você chutou. E você vai receber menos nota. Você tem obrigação de acertar todas as fáceis. Elas são as mais importantes. Você vai primeiro excluir. Eu marquei, ó, não. As que não são. Marca sim na certa, marca ok. E se estiver fazendo a prova, já marca o gabarito logo, para não correr o risco de depois passar a limpo e errar na hora de passar. Então, toda questão fácil, a dica da professora Francielen é, toda questão fácil já marca direto no gabarito para ganhar tempo e para não correr o risco de errar uma questão fácil na hora de passar para o gabarito. Percebeu? Se você não tivesse assistido a aula
sobre vanguardas europeias, você ia saber do nada o que é cubismo, o que é expressionismo. Quando você já tinha assistido essa aula, agora fica mais fácil. Quando você lê, é só isso, fica fácil de marcar e fácil de acertar. E eu deixei aqui para vocês as dicas. Controle o seu tempo, faça essas questões, baixe outras questões, faça o maior número possível, mas faça controlando o tempo. Cronômetro ligado é fundamental. Errou? Dê mais valor às questões que você erra do que as que você acerta. Errou, volta e estuda o conteúdo novamente. Você não aprende quando acerta tudo. Você aprende quando identifica o que está errando, volta e estuda. Então, não fique triste ao errar. Fique feliz por ter identificado o que você precisa estudar. Certo? Nós vamos continuar juntos, continuar estudando. Você me encontra no Instagram, Franciele Mendes. Você me encontra no canal no YouTube, Fran Mendes Prepara. E nós seguimos juntos nessa jornada de busca pelo conhecimento até o dia do Enem. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula, que será sobre modernismo em Portugal.